Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no site megatv.com.br. Está começando a nossa edição sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozzi-Cukier. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. O tema do Conectado de hoje é sobre os ataques simultâneos que aconteceram nesta sexta-feira em 3 países diferentes. No total, mais de 60 pessoas morreram na França, na Tunísia e no Kuwait. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria de um dos ataques, mas autoridades acreditam que ele seja responsável por todos. Reni, se isso for comprovado, então o Estado Islâmico tem muito mais alcance do que se esperava? Não sei no total, mas com certeza o fato dele ter chegado no Kuwait é muito relevante, Silvia. Esse é o nosso assunto de hoje. O Conectado está começando. Na França, extremistas portando a bandeira do Estado Islâmico tentaram explodir uma fábrica americana perto da cidade de Lyon. Eles não conseguiram, mas decapitaram um empresário que estava no local. Na Tunísia, 28 pessoas morreram depois que um homem abriu fogo em uma praia turística. E no Kuwait, o Estado Islâmico reivindicou a explosão de uma mesquita xiita. Outras 25 pessoas morreram no atentado. Por enquanto, as autoridades não confirmaram se os casos são relacionados, mas tudo indica que os terroristas foram pelo menos inspirados pelo discurso do porta-voz do Estado Islâmico, que pediu nessa semana ou na semana passada que seus seguidores causem martírio durante o mês sagrado do Ramadã. Reni, África, Europa e Oriente Médio, todos os ataques aconteceram quase ao mesmo tempo. Na sua opinião, esses ataques foram comandados pelo Estado Islâmico? Não comandados de uma forma direta, Silvia, como isso daqui é um plano, então cada um vai sair numa hora, não assim, mas como um chamado. Os ataques da França e da Tunísia têm indícios de que nós estamos falando de um ataque de um lobo solitário, ou seja, aquelas pessoas que agem por conta própria, que são simpatizantes da ideologia e acabam tomando nas suas mãos a vontade de ser um mártir. Acontece que, então, essas pessoas estão ligadas, estão na internet, estão frequentando esses fóruns, debates, estão participando, lendo, recebendo informações sobre isso. E o Estado Islâmico faz um chamado ou indica que aquele dia seria um dia importante para fazer alguma coisa e as pessoas acatam. Então não é uma coincidência, mas não é uma coordenação planejada, estratégica, que eu tenho cada um no momento certo para agir. Você tenta disseminar uma mensagem, essa mensagem acaba dando certo, e uma parte do ataque, sim, foi feita pelo Estado Islâmico no Kuwait, a gente já sabe, então tudo indica que houve no mínimo, essa disseminação aí da ideia de se fazer um ataque nesse dia. Nós estamos mostrando imagem da praia, né, na Tunísia, que foi num resort, né, onde agora é verão, né, África. Então, muitos turistas nesta área. A Tunísia já estava meio em estado de alerta, né, depois que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, um ataque contra um museu lá em Tunis. Quer dizer, especificamente a Tunísia já era um foco ou não? Para a gente falar separadamente dos acontecimentos. A Tunísia é onde começa a Primavera Árabe, mas de todos os países que passaram pela Revolução ou pela turbulência, foi o que se mostrou um pouco mais sólido ou robusto, capaz de seguir num trilho mais ou menos normal. Apesar disso, a instabilidade gerada pelas questões religiosas existe dentro do país. O último ataque no mês passado mostra isso. E a Tunísia é um dos países que mais enviou jovens para lutar ao lado do Estado Islâmico. Quer dizer, acreditava na ideologia, então? Ou seja, você tem muita gente dentro do país que simpatiza com a causa do Estado Islâmico e, inclusive, abandonou o país para lutar lá fora. A Tunísia, por si só, o seu sistema político, não implodiu, mas está se mostrando cada vez mais difícil de se manter de pé nessa situação onde você tem tantos jovens que gostam do Estado Islâmico e ataques terroristas dessa magnitude recorrentes,
É um perigo, porque a economia da Tunísia depende do turismo e o turismo está prejudicado. Então parece que a Tunísia também está perdendo rumo e não vai conseguir se segurar. Em relação à França, o fato de também ter na Europa, você acha que pode ter uma ligação? A bandeira era mesmo do Estado Islâmico, foi comprovado? É uma bandeira que é associada. Decapitação, a gente já associa. O empresário foi decapitado, então a gente de alguma forma já associa algum tipo de inspiração do Estado Islâmico. Com certeza, mas a Al-Qaeda também pratica ou promove esse tipo de ataque de inspiração. É interessante ou relevante, né, a gente apontar que esse é o primeiro ataque terrorista de decapitação no Ocidente, que consegue decapitar o seu alvo, e que isso é uma prática comum no Oriente Médio, né, ali próximo onde o Estado Islâmico está atuando, atacando. Aí no caso a gente está mostrando imagens da França, né, da região de Lyon, onde tinha que era uma fábrica de gás, era uma a ideia era explodir esse lugar. Só que tem várias fábricas pela região e esse nem era uma com os componentes químicos, os materiais químicos mais perigosos. Então mostra que existia um certo amadorismo, até porque não foi bem sucedido na explosão, escolheu uma das fábricas com os componentes químicos que não são os piores. Mostra que talvez isso é um ato isolado de alguém que não se planejou, não pensou muito bem o que ia fazer, apenas agiu com o que tinha na mão, uma faca e o carro, no caso, né? Porque ele estava num carro e entrou com uma faca. Então, para o terrorismo, isso já é suficiente para causar um belo de um estrago. E o presidente François Hollande já realmente, quer dizer, um país que já está assustado com o que aconteceu na capital, com aquele atentado realmente colocado do Estado Islâmico em relação ao Charlie Hebdo, por causa daquelas charges, né? Então o presidente ele já está em estado de alerta e considerou isso um estado realmente de terrorismo e toda a Europa fica com medo, né, Reni? Fica, ainda mais porque foram em 3 países juntos, né? E tem razão para ficar, acabou de acontecer recentemente, a França principalmente fica mais preocupada porque ela tem um grande número de imigrantes de origem muçulmana, isso é uma preocupação, é o país com o maior número de muçulmanos na Europa, essa ideologia ela só ganha, ela só cresce com essas pessoas que acreditam nisso ou que tem alguma ligação histórica, isso não quer dizer que todos ali, ou nem de perto, uma maioria esteja alinhado com essa ideologia, mas quem vai seguir isso. Não dá para dizer que um budista vai seguir a ideologia do radical islâmica jihadista. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente fala também do atentado no Kuwait, que você disse no início do programa. Chegando no Kuwait é porque significa realmente alguma coisa maior em relação ao Estado Islâmico. Um instante só, até já. Conectados está de volta com Reni Ozcuquier, analisando os ataques que aconteceram hoje na Europa, na África do Norte e também na Tunísia. E a gente falou de alguma razão, né, que possa levar a que todos esses ataques tenham sido planejados pelo Estado Islâmico, mas o que chamou a atenção, né, Reni, foi em relação ao ataque ao Kuwait. Sim, porque o Kuwait, Silvia, de todos os países do Oriente Médio que passaram por essa turbulência depois da Primavera Árabe, os países que são monarquias, as monarquias do Golfo, que são países pequenos, com muito petróleo, bem ricos, não foram afetados. O maior de todos eles é a Arábia Saudita, que está sendo um pouco afetada, mas tem se mantido muito estável em comparação com todos os outros, com Líbia, com Egito, com Iêmen, até mesmo com Turquia, que é um país democrático, então passou por momentos de protestos e tal. E o que significa isso? Se o Estado Islâmico está chegando e criando problemas nas monarquias, e ele não está criando problemas do tipo, eu vou invadir o Kuwait, eu vou criar a discórdia, a tensão, vou romper as bases da sociedade do Kuwait,
que é o que ele está tentando fazer também dentro da Arábia Saudita e nos outros países do Golfo. Quando ele consegue fazer isso no Kuwait, então se torna preocupante, porque a estratégia do Estado Islâmico é criar essa divisão e incendiar essa tensão que já existe entre as duas grandes facções islâmicas, que são as duas vertentes da religião, o sunismo e o xiismo. Então tem os sunitas e os xiitas. Você acha que esses atentados foram um golpe contra os muçulmanos que comemoram o mês do Ramadã? Mas no caso, os sunitas também não comemoram o mês sagrado? Comemoram, mas existe essa divisão interna no mundo islâmico entre os sunitas e os xiitas. Seria mais ou menos que nem protestantes e católicos. E aí cada um tem uma interpretação. E para os sunitas, os xiitas eles são tão infiéis ou tão pecadores ou impuros, ou seja qual for a denominação religiosa que eles usem, quanto os católicos para eles. Então eles são inimigos também do mesmo jeito. Só que a partir do momento que você ataca uma mesquita xiita, a tendência é que os xiitas se agrupem e queiram responder e fazer justiça com as próprias mãos. E aí você transforma o Kuwait ou qualquer país que está sob essa tensão... Tira a paz, né, do lugar. Você cria uma guerra civil no país. E o Estado Islâmico ele só cresce se ele tiver um terreno fértil esses conflitos. Aonde precise de alguém usando a força, e aí ele é necessário. Então, para o Estado Islâmico, é ótimo que tenha uma guerra civil derruba o governo, aí você está vivendo um estado de caos total. E o caos é fácil de entrar, ele entra e é necessário. A gente não pode esquecer que o Estado Islâmico é um produto, uma criação em grande parte da situação do conflito do Iraque, que era uma guerra civil entre os sunitas e os xiitas. E aí nasce o Estado Islâmico e a população precisa do Estado Islâmico e até aceita ele porque fala, bom, eu vou ser massacrado pelos xiitas, então que venha o Estado Islâmico para me defender. Agora, Reni, a coalizão internacional, ela continua promovendo ataques no Iraque, na Síria, para tentar combater esses membros do Estado Islâmico. Mas enquanto eles estão lá, os insurgentes estão promovendo ataques em diversos outros países, como a gente viu em vários continentes, como nós acabamos de acompanhar. Na teoria de guerra, a gente sabe quem é o inimigo e sabe onde atacar esse inimigo. Depois de hoje, ficou provado que essa estratégia não funciona para o terrorismo? Como é que faz? Existe um jeito melhor de combater o terrorismo, Reni? É que o Estado Islâmico ele não é só um grupo terrorista, ele é como o nome já diz, Estado, então ele é um país. Ele é muito mais que um grupo terrorista. A gente percebeu que não tem um lugar lá. Pode jogar bomba lá, então, atacar lá, mas eles estão espalhados. Ele tem, mas é que nem você virar e falar assim, eu vou atacar o país inteiro, você vai matar todo mundo do país? Não dá. Você vai ter que entrar com tropas, com soldados e lutar contra eles. E aí a pergunta é quem é que vai lutar, quem vai ser essas tropas, quem está disposto a morrer por essa causa. Os americanos tentaram criar uma coalizão, um grupo de aliados, onde parte dos países árabes viessem para lutar e colocar os seus soldados ali. Muitos deles não estão participando. A Turquia, que é o mais forte de todos os países ali da região, que teria maiores condições, que está na fronteira com a Síria, que o Estado Islâmico está próximo, ela não quer se envolver com o Estado Islâmico, ela não quer entrar nessa briga. Então isso dificulta. Bombardeio não vai destruir o Estado Islâmico, você precisa de soldados lutando. Os curdos estão fazendo parte desse papel, mas eles também não são equipados, não tem armamento para combater o Estado Islâmico, e aí os sunitas, os xiitas, os turcos, os sírios, ninguém quer que permitam que esses curdos sejam armados, e a confusão do Oriente Médio, né? É muito complicado. Isso quer dizer que a sensação que a gente tem é de total insegurança e que o terrorismo, esse alerta de segurança é mundial, né, Reni? Sim, o Estado Islâmico não enxerga fronteiras e ainda mais se você tem pessoas que simpatizam com uma ideologia radical dessas, você não precisa estar ligado ao grupo, não precisa ser um membro da organização, uma célula, como a gente diz, adormecida, basta você gostar da ideologia e um dia achar que você vai cometer justiça através de um ato de violência. Muito bem. Reni, obrigada mais uma vez pela sua Silvia. presença aqui. Boa tarde a todos.